Bom dia, queridos. A gente se reúne nesse domingo com muita alegria para celebrar a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. E eu quero te convidar, como o reverendo Silas já introduziu, a abrir no livro de Sofonias, no capítulo 3, no verso 9. Pode procurar bem, tem Sofonias aí, tá bom? Está entre Abacuque e Ageu, ele fica escondidinho, mas ele está lá. Sofonias capítulo 3, versos 9 a 20. À medida que você encontrar o texto, fique de pé para que a gente faça essa leitura juntos. Sofonias capítulo 3, verso 9 em diante. O texto diz assim: Então purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam a Ele de comum acordo. Desde além dos rios de Cuxi, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados por todos os seus atos de rebelião contra mim, porque retirarei do seu meio os que se regozijam no seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, não contará mentiras, não se achará em sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão, descansarão, e ninguém os espantará. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó filho de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio, nunca mais você temerá mal algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: Não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha sobre vocês. Nessa época agirei contra todos os que oprimirem vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo ajuntarei vocês, naquele tempo eu os reunirei. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra. Te pedimos, Senhor, nesse domingo festivo, nesse dia de celebração, fala conosco. Que os nossos corações possam ouvir a tua voz, que nós possamos estar aqui de corpo e alma, totalmente entregues a ti, para te ouvindo, tendo te escutado, podermos então vivermos para a tua honra e para a tua glória. Nos abençoa nesse momento, Senhor, que não seja a minha mensagem, o que eu tenho para dizer, porque eu não tenho nada para dizer, mas que o Senhor fale conosco nessa manhã. É o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos já estão sabendo que eu estou numa maratona de Criminal Minds, né? Já tem um tempo que eu estou assistindo aí e eu estou quase terminando. Estou na 11ª temporada, só tem mais 5 pela frente. Mas todo começo de episódio de Criminal Minds e todo final de episódio tem sempre uma frase. E aí são as frases mais aleatórias possíveis, normalmente tem a ver com os casos. E os irmãos já viram que eu já trouxe algumas aqui e seguirei trazendo quando é útil e quando tem a ver com o que a gente vai conversar aqui, então por que não? E a de hoje veio de um episódio que eu já não lembro mais qual é, não lembro nem qual é a história do episódio, para ser sincero, mas a frase ficou, e eu aguardei, e é de um escritor chamado Arthur Ashe, e ele diz assim: o verdadeiro heroísmo é sóbrio e extremo, muito pouco dramático, não é a vontade de superar todos os outros a qualquer custo, mas o desejo de servir os outros a qualquer custo. O desejo de servir os outros a qualquer custo. É assim que ele conceitua o heroísmo. E é tendo essa perspectiva que eu quero te convidar a começar essa reflexão dessa manhã. A gente vai mergulhar num lugar que parece comum para a gente, mas na verdade é extraordinário. A celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor precisa encontrar o lugar certo no nosso coração.
o lugar do espanto, o lugar do choque, o lugar da surpresa, o lugar da alegria diante da verdade de que o nosso Senhor morreu por mim e por você. A gente vai caminhar por isso, só que a gente vai partir de um lugar pouco convencional. A gente vai partir de Sofonias. E para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa entender um pouco mais desse profeta e o que está acontecendo ali naquela história. Sofonias era provavelmente descendente do rei Ezequias. A gente encontra lá no começo a identificação de que ele é descendente de algum Ezequias, que muito provavelmente é o rei. E ele profetiza no período do reinado do rei Josias, que a gente lembra que é aquele rei que implementa uma reforma religiosa em Judá. O problema é que os reis que vieram antes de Sofonias, ou seja, o seu pai Amon e o seu avô Manassés, eram reis terríveis, absolutamente terríveis. Quando a gente lê o relato lá de Reis, falando sobre o reinado de Manassés, a gente vê que o autor diz assim: ele derramou sangue que enchia Jerusalém de uma porta a outra, sangue inocente. O reinado terrível desses reis que vem antes daquele que a gente pode chamar de um rei temente, ele traz uma série de consequências para a religiosidade e para a sociedade de Judá. O povo vivia aquém da vontade de Deus, comprometido com a idolatria, e é justamente por isso que Josias precisa implementar essa reforma religiosa. No entanto, a profecia de Sofonias, ela começa ainda antes da reforma. Sofonias, ele inicia esse processo de restauração da nação, nessa comunhão com Deus e, de novo, vivendo a vontade de Deus. A gente precisa entender isso para que então a gente entenda o contexto da profecia e por que o livro de Sofonias, que é tão pequeno, fala tanto de juízo e condenação. A gente leu um texto esperançoso, é verdade. Dos versos 9 a 20 do terceiro capítulo, a gente tem a mudança de tônica no livro. Mas tudo que vem antes é juízo. Juízo para as nações vizinhas e juízo também para o povo de Deus. Juízo para todos aqueles que têm vivido em desacordo com a vontade revelada do Senhor. É nessa parte que a gente leu, é no finalzinho do capítulo 3 e, portanto, no finalzinho do livro, que a tônica é transformada. Sofonias passa a falar do dia do Senhor, não mais como uma expectativa de juízo, como no restante do livro, mas como uma expectativa de salvação. E é para que a gente consiga entender isso tudo, que a gente precisa desse contexto, para que a gente consiga passear no texto juntos. E eu quero te convidar a abrir lá de novo. A gente vai ler dos versos 9 a 13 mais uma vez, quando o profeta diz assim: então purificarei os lábios dos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam a Ele de comum acordo. Desde além dos rios de Cuxo, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados, pois por todos os seus atos de rebelião contra mim, porque retirarei do seu meio os que regozijam-se no orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no seu meio um povo manso e humilde, que se refugiará no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, não contará mentiras, nem se achará na sua boca uma língua enganosa. Eles se alimentarão e descansarão, e ninguém os espantará. A primeira lição que a gente aprende no texto, a primeira coisa que a gente pode tirar dele, é essa restauração que vem pela mão do Senhor. O Senhor diz que é Ele quem purificará o lábio, não só do seu povo, mas de todos os povos, para que todas as nações o invoquem. A esperança daqueles que escutam a profecia dada por Deus através de Sofonias não é no seu esforço ou na sua capacidade, mas no próprio Deus que restaurará o seu povo. Deus também promete refazer, transformar o seu povo por completo, tirar do seu meio gente que é altiva, orgulhosa, imoral, e transformar essas pessoas em mansas e humildes, gente comprometida com a vontade de Deus, com louvor a Deus, com uma vida dedicada a Deus. A segunda coisa que a gente percebe no texto está lá no verso 14, que é o convite que Deus faz para que esse povo o louve pela sua ação no meio deles. Cante, ó filha de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó filho de Jerusalém. O louvor é resultado de uma única coisa: a ação poderosa de Deus no meio do seu povo e de todos os povos.
é só porque Deus age poderosamente. Então o povo pode exultar, cantar e louvar. No verso 15, o texto diz assim: o Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Deus é aquele quem salva. E Ele faz isso apagando a sentença, afastando os inimigos, extinguindo o medo do seu povo para sempre. Um versículo e 3 ideias tão importantes. O Deus que age poderosamente salvando, apagando completamente o espírito de dívida, lançando os inimigos para longe, tirando o medo do coração do povo. Deus, no verso 16, se revela como um Deus que fortalece o seu povo. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temam, Sião, nem deixem as suas mãos enfraquecidas. E essa esperança de mãos fortes vem da ação do próprio Deus. No verso 16, a gente tem Deus se manifestando no meio do seu povo. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. A presença do Senhor no meio do povo, ela é revolucionária, não só porque Deus ali está, mas porque o texto diz uma das coisas mais aterradoras que podem existir. Ele diz assim: o Senhor encontrará deleite em você. Você, povo de Israel, você será a razão do prazer do Senhor. Ele estará no seu meio e encontrará prazer em você. Por último, o texto fala de uma reunião, do Deus que reúne o seu povo, dos versos 18 até o 20. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais pese como vergonha sobre vocês. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo ajuntarei vocês, naquele tempo eu os reunirei. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Deus congrega o seu povo. Deus transforma desonra em honra e louvor. Pela sua ação poderosa, na congregação, na reunião do povo de Deus, a desonra é transformada em honra e louvor. Beleza. A gente leu o texto, a gente voltou no texto, a gente passou pelo texto. E eu queria fazer 3 perguntas. 2 mais juntas e uma terceira que se desdobra nas nossas aplicações. As 2 primeiras são: por que ler Sofonias na Páscoa? E a segunda é: como que essas coisas se conectam? Por que faz sentido? Não é, meus irmãos, para a gente cumprir prazo. A gente não está correndo para pregar todos os profetas, e aí, se a gente não pregar hoje, vai atrasar. Então aí a gente deu um jeitinho, né? Vamos forçar a barra aqui para Sofonias, fingir que Sofonias fala de Páscoa, e a gente prega sobre Sofonias domingo, porque aí vai passar bem. Não é para isso. Não é para a gente ser disruptivo. Não é para dizer assim: a igreja presbiteriana do Fonseca é outro nível mesmo, a gente prega Sofonias na Páscoa. Não é para ser disruptivo. A gente está pregando Sofonias hoje na Páscoa simplesmente porque toda a Escritura canta a mesma canção, e o refrão dessa canção é o amor. Esse é o tema do nosso sermão. O refrão que toda a Escritura canta é o amor. A gente não está falando de uma série de canções no mesmo álbum, não é nem isso. É uma única música. Uma única música que fala sobre o Deus Todo-Poderoso, que ama tanto as suas criaturas, que envia o seu próprio Filho para morrer no lugar dos pecadores. O justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos impuros, aquele que é rei sobre todas as coisas, enfrentando a vida de homem, enquanto homem servo, enquanto servo obediente até a morte e morte de cruz. Toda a Escritura conta a mesma história, e as promessas que nós lemos em Sofonias são as promessas que se cumprem em Cristo Jesus.
É por isso que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não pode criar uma dicotomia na nossa cabeça, que infelizmente os termos didáticos que a gente precisa usar, às vezes fazem a gente cometer, de falar de Antigo e Novo Testamento como antíteses, quando na verdade são uma mesma grande história, se desenrolando por séculos e séculos, através de muitas pessoas, em muitos povos, em muitos lugares, para que então o ápice da história aconteça naquela sexta-feira, na cruz do Calvário, no Monte da Caveira. Naquele momento aterrador, onde Cristo morre por mim e por você. Então é por isso que a gente está pregando Sinfonias hoje. Respondida a essas perguntas, a que fica é o que isso tem a ver comigo e com você. E essa eu faço todo domingo. E para responder essa pergunta, eu quero fazer algumas breves aplicações. A primeira delas é que a nossa miséria, ela é suplantada pela graça do Senhor. Para que a gente entenda o que isso significa, a gente precisa reconhecer a nossa miséria. Páscoa é tempo de relembrar o quanto eu e você somos miseráveis, pecadores, destituídos da glória de Deus. A gente não pode esquecer qual é o nosso estado primário. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, porque senão certamente o nosso coração será como o do povo de Israel, arrogante, altivo, pensando que tem qualquer coisa, quando não tem absolutamente nada. A miséria de Israel, a terrível separação do povo de Deus, do próprio Deus, é a exata miséria que eu e você experimentamos. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu nasci na igreja. Eu posso dar essa desculpa: ah, mas eu nasci na igreja, eu nunca fui do mundão, como é que eu sou terrível? Ou então eu posso dizer: não, mas eu faço tudo certinho, eu cumpro as regras direitinho, bonitinho. Às vezes passa um sinal amarelo, mas ninguém disse que não podia, só para ficar alerta. Beleza, às vezes eu me irrito um pouquinho, falo um pouco mais alto, mas é bobeira. Meu único pecado é fumar. A Aline sabe do que eu estou falando, tem uma colega lá do trabalho dela que mede essa. Meu único pecado é fumar, tirando isso eu estou bem. Quer dizer, está melhor do que eu e você, porque o dela só tem um. Eu estou com um monte, galera. Antes fosse só um. Ah, mas eu sirvo em 10 ministérios na igreja. Eu estou no louvor, eu estou na mídia, eu prego, eu dou aula, eu passeio com o cachorro do pastor, eu faço um monte de coisa. Eu tenho milhares de tarefas na igreja, eu estou super envolvido na vida da minha igreja, eu participo da CRU na minha faculdade, eu vou nos encontros de célula de outras igrejas, eu faço evangelismo pelas ruas, eu estou em todas. O problema é que, no fim das contas, em português claro, nada disso importa. Nada disso importa. O nosso estado de miséria, ele é ontológico, ou seja, tem a ver com o nosso ser, sobre quem nós somos, e ao mesmo tempo ele é ordinário, porque ele não tem a ver só sobre o estado de quem somos, mas sobre o estado de quem expressamos, ou seja, a maneira como eu e você vivemos a vida. Para que a gente entenda a nossa miséria, a gente precisa olhar para dentro de si e reconhecer que seja publicamente, seja no escondido do nosso quarto, a nossa miséria é indiscutível. Todos somos idólatras, assassinos, adúlteros. Por quê? Porque Cristo disse que era assim. Lembra quando Jesus falou assim: se você fala para o seu irmão idiota, então você já matou o seu irmão no seu coração? Eu duvido que você não tenha pensado uma vez na sua vida: mas que pessoa burra, meu irmão. Duvido. E eu estou começando pela burra, porque a gente pode escalar isso aqui, ó. Legal. A verdade é que se a gente olhar para dentro de si, a gente sabe, o nosso estado de miséria é indiscutível. Para que a gente entenda a graça de Deus que suplanta a nossa miséria, é preciso lembrar da nossa miséria. Páscoa é tempo de olhar no espelho e lembrar: eu sou um miserável pecador. No entanto, o Senhor nos purifica. É o Senhor quem nos purifica. E essa é a segunda aplicação. A Páscoa é o cumprimento da justiça.
A Páscoa é o cumprimento da justiça. A gente tem aqui no verso 15 do texto de Sofonias, e eu vou te pedir para ler de novo, mais uma vez. O Senhor... Vamos todo mundo junto? Vamos ler em uma voz só? Verso 15, Sofonias 3, verso 15. Vamos lá. O Senhor anulou a sentença contra você e fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio. Nunca mais você temerá mal algum. Amém. Essa é a exata imagem que Paulo usa ao escrever aos Colossenses, lá no capítulo 2, no verso 14, quando ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra vocês. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Sofonias fala sobre a necessidade da justiça. Lembrar o povo de que Deus é quem cancela o escrito de dívida é lembrar do aspecto forense da salvação, ou seja, a justiça precisa ser cumprida, porque o Senhor é justo, não há injustiça nele. A gente não leu, mas no verso 5 do capítulo 3 de Sofonias, enquanto quebrando uma sequência de relatos do profeta sobre como é a injustiça do povo de Deus, no verso 5 ele diz assim: no meio dela, no meio da cidade injusta, está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. O estado daquele povo era tão terrível que diante do Deus que é justo e ministra a justiça todas as manhãs, eles continuavam comprometidos com as suas injustiças. A realidade é que se Cristo não morresse na cruz do Calvário, eu e você não poderíamos ser salvos. Sempre tem aquela pergunta, e ela é justa: por que que Deus não estala os dedos e acaba com o pecado? Por que que a coisa simplesmente não se resolve assim? Deus não é todo poderoso? Sim, Ele é. Deus é, no entanto, também justo, porque Ele precisa cumprir a justiça. Deus não pode conviver com o meu e com o seu pecado. Curioso que a pergunta do por que Deus não estala os dedos tem por trás de si a seguinte ideia: se Deus está tão preocupado com o pecado da humanidade, por que Ele não faz alguma coisa para resolver? Meu irmão, minha irmã, Ele fez. Ele fez. Entregou o próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar. Não sou eu, nem é você quem cumpre a justiça de Deus. É Cristo morto na cruz do Calvário. É porque o sangue de Jesus foi derramado que então eu e você encontramos salvação. Não é pelo nosso esforço, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente nasceu na igreja, não é porque eu só não gosto de uma ou outra pessoa, não é porque eu tenho só um pecado, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Páscoa é tempo de lembrar que o amor de Deus, o amor do refrão que a Escritura canta, é um amor que exige justiça, justiça que é cumprida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Isso nos leva à terceira e última aplicação. A Páscoa, ela é também tempo da celebração da esperança. Sofonias, ele está profetizando sobre algo que ele não vai ver acontecer. A primeira aplicação óbvia da profecia de Sofonias é a restauração do povo depois do cativeiro, de volta para a nação. A segunda aplicação, ainda menos óbvia para Sofonias naquele tempo, é do Messias, o Cristo que vem ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, ele não vê nenhum e nem outro, nem uma coisa e nem outra. Eu e você, no entanto, a gente professa uma fé de coisas que já aconteceram e que nós vemos através da palavra revelada de Deus. Mas para além disso, essa fé também é uma fé que profetiza sobre esperanças do futuro, expectativas do que virá, e Páscoa também é tempo de celebrar essas coisas. O amor que a Escritura canta é um amor que é justo,
E a justiça do amor é a justiça que restaura pelo sacrifício do próprio Deus. Mas esse amor também é amor esperançoso, porque aponta para um Deus que agiu no passado e agirá no futuro. A expectativa dessa reunião que a gente tem aqui, dessa celebração, dessa mesa, desse culto, dessa cruz, é para onde essas coisas apontam, para o Cristo que veio e que virá novamente. A nossa esperança está depositada na palavra fiel e infalível do Deus que disse que, como seu filho veio, virá novamente para resgatar a mim e a você. Então, as promessas que Sofonias aqui escreve se cumprirão definitivamente. E a terceira aplicação, ainda menos óbvia para Sofonias, do tempo em que não haverá mais injustiça e nem mentira, e o povo de Deus será um povo manso e humilde, que estará reunido diante do Deus que os congrega. E isso só é possível porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. A Páscoa é uma celebração que às vezes parece confusa, porque a gente celebra Deus morrendo na cruz do Calvário. É isso que a gente celebra, Jesus morrendo na cruz do Calvário. Mas essa é parte da história. Se a gente parar na sexta-feira, é tudo que a gente vai poder comemorar. Mas então, chega domingo de manhã, e aí a nossa celebração ganha novo fôlego, porque agora não é só a festa da morte, mas é acima de tudo a festa da vida, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. A gente se reúne aqui hoje por isso. Paulo disse que se não fosse por isso, nossa fé seria vã. A sexta-feira não é suficiente. O domingo é a necessidade dos pecadores, porque a morte, para ser vicária, para cumprir a justiça, para ser substitutiva, ela precisava redundar em vida e vida eterna. E isso acontece porque o próprio Deus ressurge dentre os mortos, vive e reina para todo o sempre. Toda a palavra de Deus vem cantando essa canção. A única coisa que eu tenho que discordar do Arthur Ashe é que o heroísmo é dramático, muito dramático. No entanto, ele é assim, sobre serviço a qualquer custo. É dramático porque não existe um evento de drama maior do que a cruz do Calvário. O madeiro onde o nosso Senhor foi pendurado é o ápice do drama humano. É curioso porque a gente não para muito para pensar nisso, sobre como ali a gente tem o vértice da história, o lugar onde todas as coisas se conectam, onde tudo passa a fazer sentido. A gente trata com tanta naturalidade a máxima de Jesus morreu pelos nossos pecados, e esse tipo de conformismo com a verdade mais aterradora do mundo, ela não devia encontrar espaço no nosso coração. Porque o drama da cruz é o drama que traz vida para mim e para você objetivamente. Não é sobre uma vida teórica não, gente. Não é sobre um tipo etéreo de nova existência. É sobre a oportunidade de viver eternamente de verdade. De verdade. A cruz do Calvário é então dramática. Mas ela não é sobre um rei que sobe num trono e então demanda ordenanças aos seus serviçais, mas é sobre um rei que se faz homem e servo para morrer no meu e no seu lugar. É por isso que eu quero fechar esse tempo dizendo o seguinte: Cristo morreu por mim e por você, para que a gente experimente esse amor que é justo e esperança, esse heroísmo que é provado pelo serviço, para que a canção que a Escritura canta, nós continuemos cantando. O refrão do amor deve ser o refrão da minha e da sua vida. Tem um hino no nosso hinário que diz assim: qual o adorno dessa vida? É o amor, é o amor. A expectativa que o Senhor tem sobre mim e sobre você é que aquilo que decora a nossa existência seja esse refrão de amor que a Escritura canta. A gente começou esse culto ouvindo as nossas crianças cantando. E quão emocionante é ouvir os pequeninos se lembrando com tanta sinceridade o sacrifício de Jesus.
Às vezes a gente trata esses momentos como só, é fofinho. Gente, é a palavra de Deus sendo pregada. Enquanto eles cantam aqui sobre o Cristo que prova o fel, para que eu e você recebamos doce, isso é a razão da nossa alegria e esperança. É esse tipo de adorno, de amor que a vida precisa ter. É esse tipo de canção que a gente precisa cantar. E o nosso coração precisa estar sensível para perceber essas coisas. Senão, a gente vive uma vida que é distante do Evangelho, que fala sobre um amor aterrador, mas vive uma frieza sem igual. Nós fomos chamados para seguir cantando a canção da Escritura. Eu e você não somos os heróis dessa história. Não. Nós somos mais como os bardos, que cantam as canções sobre os heróis que já vieram, já fizeram o que precisavam fazer. A gente tem um só, o Cristo que é herói pelo serviço, que morre no meu e no seu lugar, e que ressuscita para que eu e você tenhamos vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos antes de tudo te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo seu amor que nos alcança, amor tão gigantesco, amor tão inigualável, amor tão inesgotável, que nos alcança nas maiores profundezas. Obrigado, Senhor, porque é esse amor que toda a Escritura tem cantado para nós. E quando nós nos prostramos diante da Tua Palavra com atenção, então nós percebemos essa canção tão audível quanto o canto dos pássaros. E nós te pedimos, Senhor, que nós não sejamos só gente que escuta a canção, mas gente que a reproduz, que a canta, que a vive. Nós queremos viver a vida do amor, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua cruz, lugar de maldição, cruz onde o Senhor carregou os nossos pecados, cruz onde o Senhor padeceu pelos injustos. Nós te glorificamos, porque a tumba é vazia, a cruz passou, hoje é domingo pela manhã, e o Senhor vive e reina para todo sempre, Jesus. E essa é a razão da nossa esperança. Nesse momento nós queremos te pedir, reforça no nosso coração a certeza de que o Senhor é Rei sobre toda a existência, e governando toda a existência, voltará para reconstruir toda a criação de maneira definitiva. É isso o que nós esperamos, é por isso que ansiamos e te pedimos que até lá nossas vidas sejam marcadas pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, fortalece os nossos corações, orienta os nossos caminhos, esteja conosco. É o que nós pedimos, no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém.